Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas de todas as querências, estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje vamos dar continuidade à nossa entrevista com o presidente da Liga de Defesa Nacional, Núcleo de Caxias do Sul, Marcos Tronca, que veio nos falar, sobre os símbolos nacionais. Tronca, nós temos dentro da lei que regula os nossos símbolos nacionais, algumas definições quanto a forma de apresentar a bandeira, Tu pode nos falar alguma coisa a respeito, em relação ao público, em relação a uma mesa de trabalho, como ela deve se postar? Olha, toda essa norma ela é regulamentada realmente por uma lei federal, a norma dos símbolos nacionais, Mas o mais importante que a gente tem que sempre ter uma ideia, é o uso com respeito dele, E lógico, existem algumas regras, Por exemplo, a bandeira nacional ela nunca se abate, certo? O que quer dizer isso? Quando a gente vê um desfile do 7 de setembro, por exemplo, quando chega na frente do pavilhão onde estão as autoridades, todas as bandeiras, elas teoricamente, assim, a gente vê que elas se abatem, elas se abaixam, Ao passo que a bandeira nacional ela se mantém de pé, para receber a continência, porque ali... Nunca se inclina ao máximo. Nunca se inclina, que seria o abater, Se abater. Tu somente vai fazer isso, alguma coisa nesse sentido, quando tu vai outorgar alguma comenda, alguma coisa que tu precisa, tu não vai pegar uma escada para subir lá e amarrar. Então ela vai, respeitosamente, ela vai ser abatida, mas ela vai ser alçada para ti, para que coloque a comenda, a homenagem, Por exemplo, assim, se nós estivéssemos aqui agora com a bandeira nacional aqui no fundo, nós não poderíamos estar encobrindo ela perante o público. Certo? Se ela estivesse colocada aqui, nós teríamos que ter ela na horizontal, nunca na vertical. Ela pode estar num ônibus, numa aeronave, ela estampada, Ela pode, por exemplo, cobrir um caixão, um esquife, assim, ela pode, mas ela não pode ser sepultada junto com o caixão. Ela deve ser retirada no momento que se vai descer ou vai se selar o caixão, dobrada. Tem uma forma de dobrar? Existe assim, tradições, mas a lei não regula, tá? Mas teoricamente se dobra ela, tal, Existem uns processos que vai ficando triangular, como é o processo americano, mas o mais importante é que se dobre com respeito e não se enterre ela, Assim, existem algumas coisas assim, Mantém, como a gente já falou antes, manter ela iluminada à noite, Não deixar ela hasteada em mau estado, Por exemplo, que o tempo, a intempérie, o sol desgasta ela, Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, Porque nada mais é do que representa a tua pátria, A terra, eu sempre digo assim, não confundam pátria com governo, Governo são pessoas que estão comandando ou o município, ou o estado, ou o país por um determinado momento que você pode não gostar ou não apoiar. Mas a pátria é aquela que recebeu nossos ancestrais, nos acolheu, ou até mesmo o povo que já estava aqui, vai ser a nossa última morada, É a terra que nos dá o sustento, onde a gente tira o sustento do nosso pão. Essa é a nossa pátria, Bela definição, Tronca. Essa é o que a gente precisa entender, E deixamos lá a briga política para outros momentos, Perfeitamente. Para outros momentos, É importante fazer uma parte, estamos falando de símbolos nacionais, fazer uma referência sobre a bandeira rio-grandense. A bandeira rio-grandense ela foi criada no calor da guerra
tá? Durante a Guerra dos Farrapos. E no dia 6 de novembro de 1836, essa bandeira ela foi conduzida pelo Major Teixeira Nunes, que foi o comandante dos Lanceiros Negros no ciclo Farroupilha, em homenagem à vitória, né, na eleição à presidência da República pelo Bento Gonçalves. No entanto, Bento Gonçalves estava preso no Forte da Laje, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, em 12 de novembro de 1836, né, Domingos José de Almeida, que era o ministro da Fazenda, né, acabou adotando, né, através de lei, né, como a bandeira oficial do Rio Grande do Sul. Naturalmente, essa bandeira ela não tinha o brasão no seu centro e era uma bandeira feita no tamanho quadrado. Ela não era retangular como a gente a tem nos dias de hoje. Quanto ao hino também, que faz parte dos símbolos rio-grandenses, o nosso hino ele foi criado pela Banda Imperial, que foi aprisionada, tá? Isso lá em 1838, na Batalha do Barro Vermelho em Rio Pardo. Então, uma semana depois, né, do acontecido, os farroupilhas solicitaram ao maestro Medanha, né, que era o maestro da Banda Imperial, que ele compusesse, né, um hino em homenagem ao feito. Disse que esse hino recebeu o batismo de hino de Rio Pardo, e em seguida hino rio-grandense. Então nós temos essa curiosidade, né, a respeito do nosso hino, pelo menos a música. E a letra veio mais tarde. Mas, Tronca, falando de símbolos nacionais, falando de patriotismo, como tu acha, como está hoje, né, esse sentimento, né, no nosso Brasil, na nossa região? Como você vê isso? Já vou para esse assunto, Nunes, mas aproveitando o deixa aqui que tu falaste da nossa bandeira rio-grandense, eu me lembrei de um pequeno detalhe, uma curiosidade, né? A primeira vez que a nossa bandeira nacional, a bandeira imperial, né, que é a nossa bandeira, quando ela foi criada, foi dado a um cadete incorporado às Forças Armadas, a honra de conduzi-la, né? Esse cadete criou uma tradição no Exército Brasileiro, porque era nada mais, nada menos do que o nosso Duque de Caxias. Importante essa informação, Tronca. Né, que anos depois se tornou o comandante, né, do Exército e hoje o patrono dele, né? Na época era cadete. Na época ele era cadete. A primeira vez que um cadete, que um militar conduziu essa bandeira foi o Duque de Caxias. Isso criou-se uma tradição no Exército Brasileiro, que sempre o oficial mais moderno, ou seja, com o menor tempo, né, com a menor patente de oficial, né, é o que conduz a bandeira nas cerimônias oficiais. Isso já vem uma tradição que vem daquela data, né? Isso. Mas voltando à questão civismo, patriotismo, eu vejo assim que nós estamos um pouco assim, é um pouco assim doloroso o que eu vou te dizer, mas eu vejo assim que falta muito, viu? Eu acho que nós regredimos muito em questão de patriotismo, civismo, né? Tem alguns motivos, né? Por exemplo, assim, os colégios hoje, a gente abandonou as cadeiras de moral e cívica, de USPB, as universidades também não se estuda mais esse tema, né? Como eu estava dizendo antes, eu acredito que isso é uma questão também que se criou assim, se criou um estigma que cultuar os símbolos nacionais é coisa de milico, por causa do período do regime militar. Então, todos que eram oposição ao regime militar faziam com que tudo que os milicos faziam, né, tudo que os militares acabavam fazendo, né, não era certo. Então, assim, se deu as costas ao civismo, né, a veneração aos símbolos nacionais, né? E vem ao encontro daquilo que nós estávamos também falando antes, né? Que o pessoal, assim, por desconhecimento ou por não ter a informação correta, né? O pessoal confunde muito pátria com governo, né? Então, assim, hoje, assim, a gente vê que o pessoal tem um pouco
de vergonha de conduzir uma bandeira, de prestar homenagem à bandeira, cantar o hino, né? Ao passo que quando chega a Copa do Mundo, chega as Olimpíadas, a gente vê como ela ressurge. A gente lembra do Ayrton Senna, que nas vitórias dele ele pegava uma bandeira do Brasil e circulava com a bandeira, né? Verdade. Mas tu pode ver que tu tem dificuldade no período do 7 de setembro do pessoal botar uma bandeirinha no carro, de tu botar numa lapela a cor da tua pátria, do teu país, né? É mais fácil tu usar a camiseta do Inter, né? Do clube, do Grêmio, do Caxias e tal, do que tu homenagear a tua pátria, né? E volto a te dizer, né? O pessoal fica cuidando ali se o 7 de setembro vai cair numa sexta para ir para a praia, não para ir homenagear o país, a pátria dele, né? Eu vejo assim que tem muito a se fazer, né? Nós somos responsáveis porque às vezes a gente não passa isso para nossas crianças, né? A gente acaba... Dá o exemplo. Né? Exatamente, porque não adianta muito falar, tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo, né? E eu vejo também que tu vai externizar esse amor quando tu tem orgulho da pátria. A Liga de Defesa Nacional tem um trabalho muito importante, né, nessa divulgação dos símbolos nacionais, para buscar esse amor, né, pela pátria, né, representado nos símbolos. Tronca, nos fale, a Liga de Defesa Nacional tem um calendário, né, de atividades anual, junto às escolas. A gente procura, assim, ó, isso é uma coisa nossa, né? Procura trabalhar assim, ó, com menos informação e mais atividade lúdica, né? Com as crianças até 12 anos, como a gente estava falando antes, e a partir dos 12 anos a gente trabalha com um pouco mais de conversa, né? Tentando fazer com que eles descubram o porquê, o que se pode fazer para melhorar o civismo, a cidadania, né? Uma coisa que eu sempre digo assim, ó, não gosto de dar palestra para um público de 300 pessoas, porque a gente sabe que o adolescente ele perde a concentração depois de um determinado tempo de conversa, não só adolescente, como todo mundo, né? Mas assim, ó, a gente procura trabalhar com palestras menores, onde a gente possa interagir, 30 pessoas, 40 pessoas, né? Conversar. Procuro, assim, ó, eu tenho uma preferência, sempre para um pessoal que não pratica o civismo. Eu sempre digo assim, o pessoal me diz assim, vamos dar uma palestra lá para os escoteiros. Não, tu vai pregar para convertido. Né? O pessoal, ele já tem uma base, muitas vezes tu aprende mais do que tu ensina quando tu vai falar com os escoteiros. Certamente. Né? Então, eu vejo assim que... Mas a gente, assim, não pode esmorecer, né? A gente tem um ideal, né? Tem que trabalhar por esse ideal, tem que acreditar nesse ideal, né? Eu acredito muito no país. Eu entendo que muitas vezes nós somos culpados, muitas vezes nós temos um pouco de sentimento de vira-lata, né? A gente tem aquela coisa que nada é bom aqui, nada dá certo, né? A mídia ajuda também a falar um pouco mal do nosso país. Tudo que é ruim vende, né? Tudo que é bom a gente acaba deixando, né, um pouco escondido. Nós temos excelência em algumas coisas, nós não somos bons somente no futebol. A gente tem, se a gente for, eu sempre digo assim, existe hoje, quantos países têm uma fábrica criada no Brasil, construída no Brasil, de aviões de primeira linha que competem no mundo inteiro, né? Quantos países têm tecnologia para construir um submarino? São 7 países no mundo. Um deles é o Brasil, né? Tecnologia desenvolvida pelos nossos engenheiros, pelos nossos técnicos. Mas isso a gente não vende. A gente vende a bala perdida no Rio de Janeiro, né? A gente acaba, porque isso vende, né? Isso vende, isso prende a pessoa na televisão, né? Quantos jovens são destaques em Olimpíadas de comunicação, de matemática e tal, e a gente acaba a gente tem que ter orgulho disso, né? Exatamente. E tentar multiplicar isso. Eu sempre digo, tenta multiplicar o que é bom, mostra o que é bom, né? A gente sabe que muitas vezes o jovem faz o errado, mas mostra para ele o que é o certo. Eu acho que muitas vezes a mídia ela não faz o trabalho certo.
Eu digo assim, mas eles mostram na TV o pessoal falando errado. Não, mostra falando certo. Mostra como se fala corretamente. Né? E ensina como é o certo. Depois se vai fazer errado ou não, é uma opção daquela pessoa. Mas mostra o que é o certo. Né? Então, algumas coisas assim que, pequenas mudanças, talvez a gente lá na frente... A gente... É um caminho longo, Tom. Exatamente, né? E nós estamos caminhando faz tempo, viu, Nunes? Eu acredito. Né? Nós estamos caminhando faz tempo, né? E tu sabe porque tu também é bem um... acompanhado. Tu também é um... Porque o próprio movimento tradicionalista é um movimento muito parecido com o nosso. É um movimento de respeito, de cultuar as coisas boas dos antepassados. Afirmação da raça, né? Exatamente, exatamente, né? Exatamente, né? Que é isso que quando se nós não olharmos para a nossa história, se nós não tivermos história, que é aí que vem um outro detalhe, né? Quem são os nossos heróis? Quais são os exemplos que nós temos a seguir? Né? Então, assim, o nosso herói é um jogador de futebol que não sabe... Né, mora na Europa, não quer voltar, não está nem aí conosco, ou os nossos heróis são pessoas muitas vezes que a gente não se dá conta, ou que a mídia esculacha com eles. Né? Temos exemplos. Os construtores da pátria não são evidenciados. Exatamente. A gente tem que valorizar os nossos heróis. Né? Temos uma tarefa grande na Academia de História Militar. Exatamente, né? Exatamente, né? Exatamente, resgatar quantos e tantos heróis, né? Os próprios febianos, os nossos meninos que com 18 anos foram lutar por um ideal. Isso, lá em né? 1842. Exatamente. Né? E daí eles voltam para cá e o pessoal nem sabe que o Brasil participou da guerra. Pô, então, sabe, os caras, assim, alguns deles deram a vida. Não só o sangue, não só o suor, né? Deram a vida, não voltaram por um ideal. Né? Então, é isso que a gente procura, tem que resgatar, né? Ou manter vivo. Bueno, gauchada, estamos indo para os arremates do nosso Prosa de Galpão de hoje. O nosso programa está vestido de gala com a presença do Marcos Tronca, que é o presidente da Liga de Defesa Nacional, o Núcleo Caxias do Sul, que veio nos falar sobre os símbolos nacionais. Tronca, nosso programa fica muito agradecido da tua presença, essa manifestação de patriotismo que tu traz, né? Tu é um compatriota, né, que tem um trabalho muito bonito, né? Tu tens assim labutado já há muito tempo, né? Buscando atender, né, os anseios, né, da própria instituição, da Liga de Defesa Nacional, né? E levando essa mensagem, né, para os nossos jovens, trabalhando também com os empresários nas empresas. Então o Marcos Tronca, ele é um batalhador incansável, né? Um patriota incansável, né, nessa lida. Marcos Tronca, tu estás de parabéns, a gente fica muito agradecido da tua presença aqui no nosso galpão. Por certo, vamos te chamar em outras oportunidades, né, para falarmos de outros assuntos. E, Tronca, fica à vontade, né, para as tuas palavras finais. Olha, Nunes, eu quero te agradecer a oportunidade, pela lembrança de nos chamar aqui, né, a oportunidade que tu dá para a Liga de Defesa Nacional, né, um espaço importante. A gente sabe quantas pessoas o teu programa ele atinge, né? A gente vai cada vez mais assim a gente assiste e fala dele, né? Porque os teus temas são temas empolgantes, são temas realmente do nosso povo, né? Tu busca assim realmente aquela cultura, a coisa assim como tu falou, de cultuar a nossa raça, aquela nosso povo, essa amálgama de raças que nós temos aqui, né? O índio, o negro, o europeu, né? Uma mescla de raças, né? Que formou esse país, que o pessoal quer dividir, né? Quer dividir um país que durante 500 anos esteve unido. E é pouco tempo de história também, né, Tronca? Exatamente. Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu até te digo assim, ó, que 500 anos já dá para a gente começar a ter uma tradição, uma história. Já dá para a gente começar a ter. Mas assim, ó, realmente te agradecer o espaço que tu está nos dando aqui, em nome da Liga de Defesa Nacional, né? A gente sabe que tu também é um batalhador nisso, né? Tu é um colaborador, tu também é integrante da Liga, né? Integrante ali desses sonhos que a gente
se dá uma loucura de sonhar, de querer um Brasil melhor, que nada mais é do que eu pretendo entregar para o meu filho melhor do que eu recebi. Mas não sei se nós vamos conseguir, viu? Mas não sei. Não. Bom, se nos arrancarem daqui, vai ficar um buraco no chão. É verdade, é verdade. Mas obrigado mesmo pela força. Obrigado, velho. Ficamos muito agradecidos, Tronca. Tá? E numa outra oportunidade, tu serás chamado novamente. Opa, obrigado. Bueno, gauchada, por hora encerramos o terceiro bloco do nosso Prosa de Galpão. Hoje com o tema Símbolos Nacionais. Te espero domingo que vem. Até mais. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.